Boa tarde, gente. Meu nome é Calise e eu vou explicar sobre análise térmica geral. Então, a transferência de calor para um fluido escoando em um tubo, ela é igual ao aumento da energia do fluido. Então, quanto maior a transferência de calor, maior vai ser o aumento de energia desse fluido. E a temperatura de um fluido, ela também se mantém constante na ausência de interações de energia através da parede do tubo. Aqui a gente tem o TI e o TE, que são temperaturas médias, tanto de entrada como de saída, e o Q, que é o fluxo de calor desse fluido. Aqui a gente tem a análise térmica geral do fluxo de calor constante na superfície, com QS constante. No caso, então, desse QS constante, a taxa de transferência de calor, ela também pode ser expressa como Q igual a QS AS igual a MCP, TE menos TI. Então, colocando TE como evidência, a temperatura média do fluido na saída do tubo fica como TE igual a TI mais QSAS sobre MCP. E a temperatura na superfície, no caso de fluxo de calor constante na superfície QS, ela também pode ser determinada a partir de QS igual a HTS menos TM, com TS igual a TM mais QS sobre H. Aqui na figura também a gente pode analisar que o TS, no caso que é a temperatura da superfície, e o TM é o T médio de temperatura do fluido, ele é constante no tubo e a gente também pode ver que ela aumenta junto com o fluxo de calor e é bem na região bem desenvolvida desse tubo, onde a gente consegue notar essa variação da temperatura da superfície. E o gradiente da temperatura média do fluido TM em um diagrama T-dx, ele pode ser determinado através da aplicação do balanço de energia para o escoamento permanente em um trecho do tubo de espessura dx. Então, eles pegaram um volume de controle e a equação resultou em MCP dTm igual a QSP dx. dTm sobre dx igual a QSP sobre MCP, que é constante. O P aqui também, no caso, ele é o perímetro. Tendo que QS e H são constantes, a gente fica com dTm dx, que é igual a dTs sobre dx. E o perfil de que e a exigência de que o perfil de temperatura adimensional mantenha-se inalterado na região completamente desenvolvida resulta em ΔT dx igual a dTs sobre dx. Já que Ts menos Tm é constante, a gente combina as equações e fica com ΔT ΔX igual a QSP sobre MCP, que é constante também. Então, depois de todas essas equações, a gente consegue concluir que o escoamento completamente desenvolvido naquela região que ele é completamente desenvolvido em um tubo, o fluxo de calor ele se mantém constante na superfície. Então, o gradiente de temperatura ele é independente de x. Portanto, a forma de perfil de temperatura ele não se altera ao longo do tubo. Aqui a gente pode ver também na figura que o perfil ele se mantém inalterado e constante. E para um tubo circular, a equação passa a ser ΔT ΔX 2QS sobre ρ V médio CPR, que é constante também. Aqui a gente já vai ver a temperatura constante da superfície com Ts igual a constante, não é mais QS, é Ts. Então, com base na lei de Newton do resfriamento, a taxa de transferência de calor a partir do escoamento em um tubo ela pode ser expressa como Q igual a HAS ΔT médio, que é igual a HAS TS menos TM médio. E já para o caso de temperatura constante da superfície, com TS constante,
o ΔT médio pode ser expresso aproximadamente pela diferença média aritmética de temperatura ΔTMA. Então, um delta médio, que é praticamente igual ao ΔTMA, fica igual a TS menos TI mais TE sobre 2, que é igual a TS menos TB. No caso, esse TB ele é o TI mais TE sobre 2. Por isso que a fórmula ficou como TS menos TB. Fazendo aquele balanço de energia para aquele volume de controle que eu passei anteriormente, e fica MCP dTm igual a H TS menos Tm, DAS. Fazendo a integração de x0 na entrada do tubo, onde Tm igual a Ti, até x igual a L, na saída do tubo, onde tem Tm igual a Te, fica em Ln de Ts menos Te sobre Ts menos Ti igual a menos Hs sobre MCP. Fazendo a exponencial dos dois lados para essa fórmula, a gente fica com a temperatura média do fluido na saída do tubo, que é Te igual a Ts menos Ti exponencial de menos Hs M sobre MCP. Então, aqui a gente tem a temperatura média do fluido, só que essa fórmula ela não é super eficaz, porque pode ter algumas alterações no TS, então ela se aproxima, mas pode ocorrer alguns erros. Então ela não é uma... Seria outra forma que eu vou explicar agora em frente, que seria melhor de utilizá-la do que essa fórmula. E aqui também no gráfico a gente pode ver que o Tm se aproxima assintoticamente de Ts. Então ele se aproxima logaritmicamente de ΔTi, fazendo com que o fluxo de calor também se aproxime dessa temperatura. Esse deixa eu ver aqui. Aqui tem na fórmula o Hs sobre MCP. É a mesma coisa que a gente falar que o Hs sobre MCP ele é um parâmetro adimensional, que ele é chamado de número de unidades de transferência, que ele é conhecido como NTU, e ele representa uma medida da eficácia dos sistemas de transferência de calor. Então, para o NTU maior que 5, a temperatura de saída do fluido torna-se praticamente igual à temperatura de superfície, que é igual a igual a TS. Mas um NTU maior que praticamente igual a 5, aqui a gente pode ver que a temperatura não aumenta. Mesmo que a gente aumente o tamanho desse tubo, a temperatura vai se manter naquele mesmo valor, não vai aumentar o fluxo nem nada. E já com um NTU mais baixo, a gente pode notar que a temperatura aumenta bem mais e o fluxo de calor também. Aí tem um fluido escoando e aumenta a maior temperatura, por isso que um NTU mais baixo às vezes é melhor que um NTU mais alto. Então, fazendo a integração no tubo para o MCP, a gente tem o MCP, que é igual a menos HAS de Ln de Ts menos Te sobre Ts menos Ti. Substituindo na equação de Q igual a HAS ΔTln, a gente está fazendo o logaritmo, a gente tem a diferença média logarítmica de temperatura, que é o ΔTln, que é igual a ΔTe menos ΔTi, sobre Ln de ΔTi sobre ΔTi. Aqui a gente tem, então, a diferença média logarítmica de temperatura, que ela é uma equação mais precisa do que aquela anteriormente que eu comentei, e por isso que ela é bem mais utilizada, porque ela mostra certinho a temperatura
ou na seção que está aparecendo no tubo. Por isso ela também é mais precisa. De referência a gente utilizou o Cengel, que é o livro, né, de transferência de calor e massa. E é isso, muito obrigada.